A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, assegura, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por uma pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Avante Mobilização. Um giro sobre educação e cidadania, na palavra de especialistas Avante e convidados. O tema aqui é o Decreto 10.502, o Decreto da Exclusão, que colocou a educação inclusiva na pauta do país. É o nosso terceiro episódio sobre essa temática da inclusão. No primeiro falamos sobre educação, inclusão e pandemia, e a família vai bem? No segundo, já com a publicação do Decreto 10.502, falamos sobre Decreto da Exclusão, a contramão de uma educação de qualidade. Estamos vivenciando dias de brisa no que diz respeito aos impactos positivos de uma mobilização social pela garantia de direitos. No dia 1º de dezembro, um mês depois da publicação do Decreto da Exclusão pelo governo federal, o ministro Dias Toffoli suspendeu o decreto que trouxe modificações na política de educação para alunos com deficiência. No dia 11 de dezembro, no plenário do Senado, nós saberemos se essa iniciativa irá derrubar mais esse retrocesso no nosso país ou não. Cada vez mais fica claro que essa não é uma temática que diz respeito apenas às famílias envolvidas nas lutas por direitos das pessoas com deficiência, mas de uma nação que valoriza uma sociedade plural e diversa, sem discriminações de qualquer natureza. E a base para a garantia desse direito é a educação. É quando as diferenças se complementam que a educação é de qualidade. Comecemos então nos atualizando sobre alguns dos movimentos que o cidadão brasileiro educado, que se mobiliza e atua socialmente, fazendo-se presente de uma maneira consciente, vem fazendo nos diversos segmentos da sociedade. Há hoje 15 projetos de decreto legislativo, PDL, em andamento no Congresso Nacional, sendo 11 na Câmara dos Deputados e 3 no Senado Federal, todos com o objetivo de revogar o decreto. Um deles, o PDL 433/2020, já tem requerimento de urgência apresentado com mais de 300 assinaturas. Há 2 ações no Supremo Tribunal Federal, ambas com relatoria do ministro Dias Toffoli. O Movimento Educação para Todos está tomando as medidas jurídicas para atender as famílias que no início do ano letivo de 2021 venham a se deparar com qualquer escola que coloque no contrato de matrícula algo sobre a deficiência e a escola especial. As famílias estão sendo mobilizadas para ficarem atentas e orientadas a denunciar o ato que se configura como discriminação. O Instituto Alana encomendou e lançou em outubro de 2020 uma publicação que tem como objetivo difundir informações técnicas para toda a sociedade acerca da legalidade do decreto que institui mudanças na Política Nacional de Educação Especial. Os advogados convidados para fazer uma análise dos marcos legais brasileiros e emitir um parecer jurídico chegaram à seguinte conclusão, abre aspas, a educação inclusiva é um direito público subjetivo. O atendimento educacional especializado não pode substituir o ensino regular. A liberdade de escolha das famílias e de atuação das instituições de ensino encontra limitação no cumprimento da legislação vigente. Os princípios da primazia da norma mais favorável, da proibição de retrocesso em direitos humanos e da proibição da proteção insuficiente devem ser respeitados. E atos normativos que versem sobre políticas públicas acerca das pessoas com deficiência impõem a necessidade de sua consulta prévia. Foi criada também a Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que é um grupo de entidades da sociedade civil, das áreas dos direitos humanos, de pessoas com deficiência, de crianças e adolescentes e da educação, como nós da Avante, reunidas. Essas instituições estão realizando ações articuladas pelo direito à educação inclusiva no Brasil e pela revogação do Decreto 10.502. E no momento, a nossa meta é garantir que a liminar que será votada no plenário dia 11 torne-se uma iniciativa permanente. Meu nome é Andréa Fernandes, consultora associada da Avante e coordenadora do setor de comunicação da instituição. Sou mãe solo e tenho 2 filhos, um de 13 anos e outro de 9, com síndrome de Down.
Acho importante frisar que não estou aqui apenas como mãe atípica, ou seja, mãe de um filho deficiente. Antes mesmo dele nascer, minha identidade já incluía jornalista, comunicador e militante social, e em especial por uma educação de qualidade para todos. Por isso, em meus textos e podcasts sempre trago referências de outras instituições, porque essa luta não é das famílias atípicas apenas, mas de uma sociedade democrática que compreende a inclusão como algo que diz respeito a todos, porque somos diversos. Sim, meu filho e tantas outras crianças em graus diferentes têm demandas pedagógicas mais específicas do que a diversidade típica. No entanto, a convivência com os diversos graus de diferença é fundamental para que nós, enquanto sociedade, aceitemos melhor uns aos outros, aprendendo a acolher essa diversidade de forma a nos tornarmos mais ricos socialmente e subjetivamente também. Não é à toa que tantos manifestos e posicionamentos, sejam eles pessoais ou institucionais, têm vindo ao público. Boa parte dessas manifestações não vem de quem está inserido por demanda de vida na temática. Tem vindo principalmente de quem compreende que falar de educação de qualidade é falar de educação para todos, de formação continuada, de estrutura inclusiva, de direitos humanos, de democracia. Mesmo com toda essa reação de pessoas, instituições e representantes públicos, sabemos que há divergências de opinião. Isso é saudável. Infelizmente, no Brasil atual, boa parte dessa divergência tem se mostrado mergulhada na falta de informação e numa imensa carga emotiva, seja ela a raiva ou o cansaço dos dias pelas duras realidades. Recentemente, a Avante, que vem atuando há 24 anos com ações concretas por uma educação de qualidade para todos, publicou um texto meu em suas redes sociais em consonância com sua missão sobre o decreto que legaliza a exclusão no nosso já tão contraditório país. O post foi bombardeado com expressões feias, defesa de segregação e apoio aos autores desse contexto absurdo, ao menos para aqueles que vivem esperançando a conquista de um mundo melhor. Foi difícil acompanhar essas reações, como me cabe enquanto consultora associada da Avante, profissional responsável pela comunicação, mas principalmente como mulher, mãe e cidadã. Claro que, de alguns anos para cá, testemunhei alguns de nossos posts sendo bombardeados, em especial aqueles que defendem princípios democráticos e uma educação de qualidade, sempre marcados por palavras agressivas, carência de reflexão e empatia nos argumentos. Mas há algo de diferente nos bombardeios ao referido texto. Não há apenas agressividade aparentemente gratuita, há também a expressão genuína de dores que estão levando as pessoas a agir contra si mesmas, acreditando estar, como chamam, ao lado do bem. Escolhas não devem ser passíveis de julgamento, então, não devem vir marcadas pelo bem ou pelo mal, mas pela consistência de ideias. É preciso uma análise cuidadosa do assunto, de si próprio e de seus sentimentos, sendo responsável por eles e suas palavras. Muitas das palavras que li eram confusas e ficaram presas na minha memória. Então, um dos amigos com quem compartilhei o post do meu texto iniciou uma breve conversa comigo e me trouxe outras reflexões sobre o atual momento, sobre estarmos vivendo um momento onde o egoísmo parece ser uma força reinante, alimentada por egoístas no poder, sob predominância de dizer o que se pensa sem exame, sem cuidado, sem compreensão e sem amor como uma das consequências desse momento. Mas foi sua última frase que me falou mais alto frente à angústia provocada pelas reações às minhas palavras nas redes sociais. Ele disse, abre aspas, força e paciência são necessários. Tentar não sentir os sentimentos ruins que aquelas atitudes transmitem é o grande heroísmo do momento. E isso bateu fundo naquela meninice interior que sonhava em ser heroína. Então, voltei aos posts com um outro olhar, com uma outra receptividade, disposta a uma abertura para a escuta e a reflexão. Banhei-me de empatia e me deparei com as palavras de um internauta que entrou no meio de uma discussão política para extravasar sobre as suas difíceis experiências com a inclusão no nosso país.
O depoimento dizia o seguinte, abre aspas, segregação é o que tenho sentido na pele como mãe neuroatípica. Essa inclusão que pude usufruir, essa sim segrega. No máximo, vivi adaptação nas escolas mais dispostas. Inclusão verdadeira nunca vi ou vivenciei. Se alguém aqui conseguiu, ótimo. Porém, não foi minha realidade, nem de outras centenas de mães que conheço. Sou a favor, sim, de que cada família opine e tenha o direito de escolher o que é melhor para a sua realidade, seja escola especial, normal ou homeschooling. Essa lei é só uma opção, não imposição. E não venha me falar que teremos coordenação sugerindo matrícula em outras escolas, porque isso já acontece há muito tempo. Fecha aspas. Naquele momento, fui capaz de perceber a sua dor e de muitas pessoas que, apesar de lutar pela inclusão, se contradizem ao defender o decreto da exclusão. Uma dor que eu também sinto, mas que a muito custo trabalho para me manter esperançando e tocando em frente. O que ela diz é real. Cada afirmação feita pelas famílias atípicas é uma realidade vivenciada, é fato. Exceto a seguinte: essa lei é só uma opção, não imposição, ela disse. E foi aí que a gente se pegou nas ideias. Não é uma questão de escolha, mas de garantia de direitos humanos básicos. Até o dia 30 de setembro, um dia antes do decreto entrar em vigor, sim, a família podia escolher, mas a instituição, não. Esta tinha por força de lei a obrigação de estar aberta, ao menos, preparada cada vez mais a cada dia por força da necessidade de atender às diferenças que seja. O sistema precisa olhar firme para a formação de cidadãos livres, pensantes e reflexivos, capazes de fazer escolhas. As escolhas precisam estar à disposição dos cidadãos, não das instituições. O que esse decreto vem firmar é o direito do sistema de dizer não, e isso vai ficar muito claro quando se iniciarem as matrículas no próximo ano letivo, se o decreto permanecer. Eu concordo quando é dito: não venha me falar que teremos coordenação sugerindo matrícula em outras escolas, porque isso já acontece há muito tempo. Sim, acontece, na maioria das vezes de forma velada. Mas nós conseguimos arrombar a porta. Há mães que literalmente fizeram isso por meio da justiça, da lei. E uma vez lá dentro trabalharam e muitas vezes lutaram contra, junto a um sistema para melhorá-lo. Muito atrito, laços fortalecidos, laços rompidos, mas sempre a busca por tirar da acomodação a si e ao outro. Famílias que vieram antes de nós conseguiram ao menos a permissão para estar dentro das instituições. Agora o trabalho é ir para frente, e todo caminho tem suas dores. Isso não é motivo para recuar. O direito de escolha a família já tinha. E é natural que aquelas que vivenciam em casa casos graves não identifiquem na escola regular um lugar preparado para receber seu filho. Há casos que realmente precisam de instituições muito especializadas. Há muita gente por aí vivendo realidades inimagináveis até mesmo para nós, famílias atípicas, de casos mais leves de deficiência, com maior possibilidade de inclusão porque, principalmente, não representam risco para si nem ao outro. Algumas dessas famílias ainda não perceberam que o que realmente lhes falta não é a escolha. É uma instituição preparada para acolher a escolha da família. O que não encontramos na realidade é um investimento em inclusão e muito menos em instituições especializadas. Volto a repetir que o real impacto do Decreto 10.502 é dar brecha para a legalização do não, mesmo em casos não graves. Mais justo seria um direcionamento de forma transparente de verba para melhor estrutura e preparo pedagógico para a inclusão, tanto nas escolas regulares e sem tirar destas para as instituições especializadas. O decreto é um engodo. As intenções do MEC são segregacionistas. Nós caminhamos um tanto. Quando a Avante vai fazer uma formação continuada de educadores, ela leva reflexões e conhecimentos que falam do respeito à subjetividade da criança,
da valorização da observação e da escuta, de materiais adequados, ambiente profissional preparado, o que já é uma parte do caminho da inclusão, e ele está sendo caminhado. Entre 2012 e 2020, estivemos em pelo menos 15 redes municipais de educação dialogando com profissionais do sistema público, influenciando políticas públicas, colaborando com a reflexão sobre infâncias. O decreto colocou como de extrema urgência irmos mais fundo na formação continuada dos profissionais para a promoção da inclusão, para uma reflexão que vá além da diversidade típica, mas que busque um conhecimento sobre a diversidade de aprendizagens. Entender que, levado pela necessidade de cumprir um currículo, abraçar a crença de que chegou a hora de todas as crianças lerem e escreverem é um equívoco. É preciso observar, identificar e acolher aquelas crianças, com deficiência aparente ou não, que não estão preparadas para pegar num lápis, por exemplo. Ela não precisa ser forçada a isso, criando bloqueios pedagógicos futuros. É possível trabalhar com alfabeto móvel e dar continuidade ao aprendizado da leitura e da escrita. Compreender que o adulto precisa estar preparado para acolher a diversidade de tempos, que a dificuldade de foco prolongada é um desafio para muitos e que é possível ter recursos para driblar essa dificuldade e estimular a capacidade de concentração. Que explorar o mundo é trazer as aprendizagens para o concreto e que para algumas dessas crianças essa é uma necessidade que vai para além da educação infantil e para todos seria uma aprendizagem mais prazerosa. Quando os profissionais forem preparados a esse ponto, quando as instituições e seus ambientes estiverem estruturados para o acolhimento das mais diversas diferenças, toda uma sociedade será beneficiada. O conhecimento que promove a aprendizagem de uma pessoa com deficiência colabora com a aprendizagem daquela que não apresenta nenhuma deficiência aparente, mas que é diverso, é único. A essa família neuroatípica que fez o desabafo no post que publicamos e a tantas outras que pensam como essa mãe, ofereço as palavras deste texto e destaco 3 pontos que podem ajudar a esclarecer um pouco as coisas. O primeiro, que o decreto não tem nada a ver com homeschooling, como é citado no depoimento, como uma das 3 opções dadas. Na verdade, a terceira opção diz respeito às escolas bilíngues, aquelas que oferecem a língua de sinais para os surdos, por exemplo. Mas sim, faz parte de um ponto de vista escolher a vida privada como caminho e isso é legítimo. Defendo que seja um direito para quem assim desejar, mas esta é uma luta paralela. O segundo ponto é que o trabalho por uma educação de qualidade acolhedora e que prepare para a vida precisa continuar, prosseguir, andar para frente para melhorar e não retroceder. Por fim, o terceiro ponto é que, caso esse decreto prevaleça, o orçamento para que avancemos em direção a uma sociedade realmente inclusiva será retirado da luta por um melhor preparo das escolas regulares para a inclusão, sendo revertido para essas instituições especializadas, provocando ainda mais insegurança em relação às primeiras, empurrando as crianças para as últimas, deixando a todos sem escolha. Se o decreto da exclusão prevalecer, mesmo aqueles que vierem a fazer ou já tenham feito a opção consciente pelas instituições ou salas especializadas, não terão caminho de retorno quando a ficha cair de que o desenvolvimento de sua criança depende da convivência com as diferenças, como depende o desenvolvimento de qualquer outra criança. Agora é refletir. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e com a construção desse e de outros diálogos, envie sua sugestão para o e-mail avante@avante.org.br. Venha dar esse giro com a gente. Até breve.